Que loucura, hein? Mês de fevereiro, o Palmeiras correndo o risco de não se classificar no Campeonato Paulista. A cobrança para cima da Leila Pereira por reforços, por mais jogadores, por um elenco menos curto é intensa. E o Verdão agora tem que administrar tudo isso. E Abel Ferreira deve ter um plano. Será? Há 2 anos, essa era a postura do Palmeiras no mercado. Não é porque o Palmeiras vendeu muito bem, que o Palmeiras está com muito dinheiro em caixa, que não é o caso, tá? É que nós vamos sair gastando. Não vou fazer isso, entendeu? Não vou. Eu vou comprar quando for necessário. Nesta temporada, o discurso é outro. Eu mudo, gente. Por mais que as pessoas achem que eu sou muito dura, mas eu observo, eu ouço pessoas com credibilidade e eu mudo sim. Então nós mudamos esse ano, 2025, nós seremos mais agressivos, não é? Estamos em busca de atletas, como vocês viram, atletas prontos. Chegaram Paulinho, Facundo Torres e, mais recentemente, o volante Emiliano Martínez. Depois do anúncio do camisa 7, Leila Pereira fez até provocações nas redes sociais. Estão mais calmos? Ela perguntou. Abel Ferreira definitivamente não está. É por isso que temos que ter um elenco maior, porque por ano não fazemos só 30 jogos ou 34, fazemos 75, 80. Portanto, é fundamental o nosso elenco ter mais profundidade. Estamos a trabalhar nisso. O nosso quebra-cabeças, faltam peças no nosso quebra-cabeças e nós vamos continuar a trabalhar em cima disso, pelo menos assim espero. Temos um elenco curto, é isso que eu te posso dizer. O elenco considerado curto pelo português vai sofrer com mais 2 baixas. Depois do choque com o zagueiro Juan no clássico contra o São Paulo, Maurício vai ter que passar por uma cirurgia no ombro direito e não tem data para retornar. O meia é o artilheiro do Palmeiras com 5 gols no ano. Ficamos sem o jogador que tem sido o nosso abre-latas, o nosso jogador mais criativo, o nosso melhor marcador. Mas o futebol é isto. Nos exames feitos ontem, Gustavo Gomes também teve problemas. Foi constatada uma lesão na coxa esquerda do zagueiro. As baixas reforçam os pedidos de Abel por mais opções no elenco. Ao longo do ano vai haver lesões, Paulinho está lesionado, Filipe está lesionado, Bruno Rodrigues está lesionado, e com 70, 80 jogos por ano, e este campeonato brasileiro não perdoa. Em meio às polêmicas sobre contratações e os desfalques indesejados, há algumas boas notícias. Aqui na Academia de Futebol do Verdão, Paulinho participou de atividades no gramado, acompanhado pela fisioterapia Alviverde, enquanto o Felipe Anderson participou de um aquecimento com todo o elenco. São sinais de que os processos de recuperação física desses atletas estão avançados. O ex-jogador do Galo passou por uma cirurgia na perna direita no final do ano passado. E o meia teve dores na coxa e no pubis no início de 2025. Paulinho vai nos ajudar e vamos ter que esperar, porque seguramente nos vai ajudar quando estiver pronto. Temos o Filipe Anderson, que infelizmente este ano, no início do ano, as coisas não lhe correram tão bem naquilo que tem a ver com a capacidade física. Nós estamos a falar num jogador, para vocês verem como o futebol brasileiro é cruel com os jogadores. Estamos só a falar do jogador que mais jogos fez em Itália e chega aqui ao futebol brasileiro para se adaptar a esta maratona de jogos atrás de jogos. Está a ter dificuldade, está com um problema físico, e isso logicamente que nos deixa o elenco mais curto ainda. A janela de transferências fecha em 10 dias. A principal busca ainda é por um camisa 9. No domingo, Leila Pereira disse: estamos sim com conversas adiantadas para ver se trazemos mais alguém. O Palmeiras está de olho no mercado para trazer jogadores que venham agregar e fortalecer ainda mais o nosso elenco, que já é muito forte. A postura e o discurso da direção alviverde podem até ter mudado em 2025, mas não o suficiente para deixar Abel e torcedores mais calmos. Eu sei muito bem aquilo que nós precisamos e a diretoria também sabe muito bem aquilo que nós precisamos. Em relação às dificuldades ou não,
Infelizmente não sou eu que te posso dar essa resposta. São necessidades que nós temos, eu já falei nisso várias vezes e sei que o clube está a fazer um esforço para que isso aconteça. Se vocês mudem o assunto, quero falar de tabela, porque o grupo do Palmeiras é preocupante para o Palmeiras, obviamente, porque o São Bernardo tem 22 pontos. Olha isso, gente. Já são 7 vitórias. Tá tudo certo, não é? Para a equipe do ABC. Agora a Ponte Preta tem 19 e o Palmeiras parou aqui nos 17 pontos. Precisa vencer o Botafogo de Ribeirão Preto e o Mirassol. Esse é o dever de casa e fora de casa também do Palmeiras na sequência. E aí eu pergunto, o Palmeiras faz uma campanha decepcionante até agora. Tudo bem que o Abel, desde o início, teve um plano, foi reduzindo a carga física para alguns atletas, poupando, e agora perde o Gustavo Gomes e principalmente o Maurício, que é o grande destaque palmeirense nesse começo de temporada, e vai ter que se virar mesmo assim. Agora, Capelanes, força, o Palmeiras já mostrou várias vezes, já reverteu resultados, mas não depende apenas do próprio desempenho. É verdade, mas eu ainda acho que o Palmeiras vai classificar. Vai avançar a próxima fase. E aí, o mata-mata é um outro torneio. Baseado no quê, assim, só pra... Baseado que, se você for ver, nível de desempenho, que pode não ser dos melhores, mas quem joga melhor futebol hoje? Ponte Preta ou Palmeiras? Cara, Quem tem um time que te pensar convence nessa mais? resposta Não, aí, viu? Chico, vamos lá. Não, tô falando sério. Gente, Tô a falando sério. Ponte Preta caiu para a Série C do Não, Campeonato tá bem, mas e no Paulista? Palmeiras foi E no vice-campeão. Paulista? De fato, mas eu acho que E no o Palmeiras... recorte do Paulista? No recorte, ele adora. Palmeiras vence o Botafogo no próximo jogo contra o Botafogo. Vence, Olha a sequência de jogos aqui, hein? O São Bernardo, Portuguesa e São Paulo. Nossa, não acredito. A Ponte Preta, São Paulo Não acredito. e Bragantino. Meu Deus, O Palmeiras, o Botafogo e o Mirassol, já Você falei tem uma sobre missão, isso. E Juvenal. o Velo joga com o Guarani com o Água Santa. O São Paulo está no caminho do Palmeiras. E duplamente. Porque tem a Ponte em casa amanhã, até mudou de horário, não é? Para as TVs não se baterem, né? Ninguém perder a audiência. E também, a gente sabe que depois vai jogar com o São Bernardo fora de casa. Agora a pergunta é bem clara, essa então, lá vem. Essa é a pergunta. Ixi. Coração São Paulino, torcedor assumido, sem problemas. Sim. Esse é o momento. Tá. Comentarista a gente deixa para sequência. Tá bom, tudo bem então. O que é melhor para o torcedor do São Paulo? Já eliminar de uma vez por todas o Palmeiras e não correr o risco de logo ali enfrentar a equipe do Abel Ferreira? Ou esquecer tudo isso, pensar no primeiro lugar, decidir em casa e depois salve-se quem puder? O que é melhor, pensando em Campeonato Paulista de verdade, sem meias palavras? É uma boa pergunta, porque tem um bom resultado para o Palmeiras, né? Ontem foi Novo Horizontino a vitória contra o Mirassol. Um resultado que preocupa um pouco mais no grupo do São Paulo, porque em caso de duas derrotas do São Paulo, vamos pôr uma vitória do Novo Horizontino na última rodada, eles assumem a liderança. E aí o São Paulo joga lá. Então esse é o perigo. Só que lá torcedor, vamos falar a verdade, lá torcedor? Cara, o Palmeiras é um rival direto. O Palmeiras é um time que nos últimos anos é o time a ser batido no futebol paulista. É o tricampeão paulista? É o tricampeão. Eu penso assim, se o São Paulo quer ser campeão, eu prefiro enfrentar, com todo o respeito do mundo, as duas equipes, o São Bernardo, a Ponte Preta, do que enfrentar o Palmeiras. São Bernardo? É. Eu prefiro enfrentar os dois times. Se o Palmeiras não estiver na sequência, daqui a pouco pode acontecer. Enfrentar o São Bernardo, preferir Não, mas é melhor do que o Palmeiras, né? São dois clubes de Série C e o Palmeiras é um clube que vem brigando para ser campeão brasileiro nos últimos anos. Você prefere enfrentar se você fosse São Paulino, hipoteticamente, não é? Hipoteticamente, claro, isso não é realidade. Você gostaria de enfrentar Palmeiras, São Bernardo ou Ponte? Esquece o Corinthians ou Ponte. Eu preferi enfrentar Palmeiras ou Ponte. São Bernardo, não. Senhora. Que isso? Presta atenção no São Bernardo. Olha a campanha do São Bernardo. Não, mas ninguém tá desconsiderando. 7 vitórias. Estamos falando do Palmeiras, porque né, o Palmeiras perdeu o Maurício, porque o Palmeiras perdeu o Gomes. Mas é clássico, o Palmeiras né, mas o Palmeiras está fragilizado Se nesse passar para a momento. próxima fase, pode inscrever o Bruno Fux, por exemplo. Sim, o Fux, que também não vai adiantar nada. Mas assim... não sei, eu tenho boas lembranças dele no Boa, Inter. faz tempo, hein? Faz tempo. Isso, quantos anos faz? 4? 3, 4? Eu também tinha boas lembranças do Yuri Alberto e avisei vocês quando vocês acabaram com a carreira dele. Não acabaram nada. Quem acabou
quem acabou com a carreira dele quase foi ele, que perdeu um monte de gol. Agora, o que acontece é o seguinte, o Palmeiras está fragilizado. Eu vejo hoje um Palmeiras, desculpa, minha honestidade, respeito o Palmeiras, é um grande clube, mas precisa trazer um centroavante. Trouxe jogadores que até agora não se encaixaram, jogadores que não puderam estrear, caso do Paulinho, enfim. Mas é um time que, para mim, está fragilizado. Tem condição de se classificar, para mim, se classifica, o Palmeiras classifica, mas o momento do Palmeiras é delicado. Eita, Everton Guimarães, e você nessa história toda? Porque o São Paulo pode ser segundo colocado e, de repente, ajudar numa eliminação do Palmeiras. Pode ser primeiro colocado. Por exemplo, aqui em Minas, final de semana começa outra fase, é outro campeonato. Então, por mais que seja interessante você eliminar um adversário, mas, Renata, não dá para o São Paulo ficar olhando para o Palmeiras, vamos resolver aqui, tirar o Palmeiras e esquecer. Não. Foco no trabalho do São Paulo. O São Paulo tem que olhar para frente. O Palmeiras que se vire com os problemas dele. O São Paulo não pode se preocupar e meio que querer ser a super nani do Palmeiras. Não, cada um que fique com o seu problema. Eu ia falar a frase do filme lá, mas não posso. Então é o seguinte, cada um que resolva seus problemas. O São Paulo precisa focar nos problemas dele. Sabe, tem vantagens, fica em primeiro, então vamos buscar esse primeiro lugar aqui. Não tem que se preocupar com o Palmeiras, não. Papo reto. É olhar para frente. O São Paulo já tem problema demais também para ter que se preocupar com mais um, que é o Palmeiras. O Palmeiras resolve o dele, o São Paulo resolve o dele, tá tudo certo. Agora aqui temos as saídas e chegadas, Everton Guimarães, do Palmeiras, que vem gerando tantas críticas à presidente Leila Pereira. Aqui, olha só quem saiu, comparando a temporada passada. O Dudu, o Lázaro, o Gabriel Menino, o Vitor Reis, o Zé Rafael, a Tuesta, que voltou, né, também estava emprestado, agora já foi, Rômulo, Rony, Caio Paulista, Patrick e Michel. Chegadas, Facundo Torres, Paulinho, Emiliano Martínez e Bruno Fux. É desproporcional em termos de quantidade. Chegou mais do que saiu. Chegou mais do que saiu. Sabia não. Chegou mais do que saiu. É mesmo? 4 chegadas e uma saída. Uma saída. Porque, vem cá, Michel, Patrick, Caio Paulista, Rony, Rômulo, Atuesta, Zé Rafael, Menino, Lázaro, Dudu, tudo isso aí o Abel deu área, com a conivência do Anderson Barros e da Leila. O único que saiu, que eles não queriam, era o Vitor Reis. E 4 chegadas. Eles chancelaram a saída de todo mundo. Então não veio, que não tem... Isso é outra coisa. Vocês mandaram todo mundo você embora. libera, mas você tem que ter reposição. Se você libera, você tem expectativa de retornos, de pessoas que serão contratadas. Que planejamento é esse que você manda mais de um time embora e você acha que em um mês você vai conseguir trazer todas as saídas que tiveram em um mês pra cá? Grande parte dos jogadores são jogadores que não estavam nos planos do Palmeiras. Isso é um fato, né? Só que aí você para pra ver em questão de qualidade. Dudu, não tem qualidade? O Vitor Reis, não tem qualidade? Zé Rafael, não tem qualidade? O próprio Rony, não tem qualidade? Então saíram jogadores que serão importantes no banco de reserva do Palmeiras. Esse é o ponto principal da crítica do torcedor palmeirense. O Palmeiras trouxe, Paulinho, muito bom jogador. O Facundo, bom jogador. Só que pro banco. Olha quantos jogadores de qualidade saíram que eram do banco do Palmeiras. Sua base não sustenta tudo isso. Eu faço uma colocação para vocês. O que o Abel sempre fala, e a gente sempre fala do Abel? Vários títulos, não é? Com um treinador campeão, né? Não é isso que a gente fala, que segura o Abel, que dá moral para o Abel e merecida pelas conquistas dele, do elenco do Palmeiras. O currículo dele no Palmeiras Não, mas é o trabalho também. Então eu te faço uma pergunta. E o currículo desses jogadores que foram embora no Palmeiras? Mas vê de história, vê de currículo, mas o Rony de desempenho. Então o Rony não serve pro Palmeiras? Hoje não, como titular não. Hoje? Não. Você tá de como brincadeira. titular Eu não. acho que a reformulação... O currículo Dudu tem um currículo invejável. Não, peraí, Ulisses. Em algum momento o Felipe Melo foi liberado. Gabriel Menino, Bigode, o Davidson. A reformulação ela tem que existir. Tudo bem, mas só que você tem que Mas contratar agora, no mesmo gente, é uma passeada. reformulação. Saiu muita gente quantitativamente. Mas aconteceu uma reformulação na qual não foram substituídas as peças. É qualidade. Esse é o grande detalhe. Então, por exemplo, o Facundo, bom jogador. Não é mau jogador, não. Entendeu? O Paulinho, vamos ver. A expectativa é que seja espetacular fora do comum. Veio machucar, tá se recuperando, aquela coisa toda. O Martínez, o jogador bom, a gente vê a qualidade dele. Tem qualidade, sabe jogar futebol. Entendeu? O Fux, não sei. Entendeu? O Fux eu prefiro esperar. Não vou nem falar mal nem bem. Vamos esperar. Agora, o Palmeiras precisa de mais jogador. Você não pode mandar 11 embora e trazer 4. Então, você vai mandar 11 embora, eu vou trazer 7. É isso que o Abel está pedindo. É isso que o Abel precisa de mais 3 jogadores. Eu acho que quando ele vai publicamente cobrar essa chegada de reforços, não tem mais indireta, não tem mais reunião, portas fechadas. Acabou. Ele fez isso porque ele sabe que o elenco é curto
E aí se machuca um, suspende outro. Abel, toda hora toma cartão, tá fora. Então, na verdade, o Palmeiras precisa urgente. E eu fico surpresa da Leila ainda vir a público e falar assim, nossa, mas nós confiamos na palavra do jogador, nós confiamos em um clube russo. Gente, o mercado da bola é desse jeito. Quem paga mais, quem oferece melhores condições, leva. Ah, mas porque pro Palmeiras realmente... Eu tenho certeza que pro Palmeiras tudo é mais caro, porque tem a situação financeira muito boa. O sucesso da Leila gera que todo mundo queira pedir mais pro Palmeiras. A pedida é mais alta. Agora, só isso não é desculpa, gente. E não é um sinal pro Palmeiras, por exemplo, sai uma notícia de que alguns jogadores, um fator decisivo pro Palmeiras não conseguir contratar jogadores no caso, é que muitas vezes o dirigente não vai lá negociar com o cara, como grande parte dos clubes vão. Você pega um Corinthians, o Fabinho Soldado quando entrou no Corinthians, sempre presente nas negociações. No sempre começo presente. foi bombardeado, que não prestava, que deveria ir embora. Perfeito. De repente, traz o Memphis, começou a mudar essa onda. Isso que o Sgarbi falou é tão real, porque isso também é informação. Teve votação no Palmeiras no último sábado aí. Inclusive os conselheiros, alguns fazem pressão para a Leila tirar o Anderson Barros. Porque a grande reclamação interna é que o Barros era um dirigente home office. Ele não sai do escritório, não sai do ar-condicionado, não pega um avião, vai conversar com o empresário, com o dirigente. Fica só no virtual. Meu Deus, vocês não conseguem contratar gente, tem que sair daí, cara. É um sinal. O Palmeiras não conseguiu contratar Andreas, não conseguiu contratar Claudinho. Enquanto isso, o Corinthians traz um Depay. Falaram em João Arias, falaram em Matheus Pereira. Matheus Pereira disse, recebi uma proposta de um clube brasileiro e preferi ficar no Cruzeiro. Os caras não estão... É um sinal de que não está sendo bem feito o trabalho, para mim, do O diretor. Everton quer falar sobre Anderson Barros. É isso, Everton? Então, Renata, é que a gente olha para o Palmeiras e a gente passou aqui, nessas últimas 3 gestões, elogiando Paulo Nobre, Gagliotti e elogiando a Leila também, que tem uma postura muito firme como presidente. Você tem o melhor homem de base do futebol brasileiro e você tem o melhor treinador, pelo menos para mim, que pisou no futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira. Só que há uma desproporcionalidade, Renata, com relação à direção de futebol. Me incomoda muito, eu não conheço o Anderson Barros, nunca falei com ele e tal, mas não conheço porque ele, de fato, é uma figura muito ausente. Quando estava vendendo o Endrick, eu recebi uma informação de uma figura muito importante, conhece muito bem o Palmeiras, de que se ele tivesse botado a cara, viajado, sentado, discutido, no tete-a-tete, poderia ter levantado até um valor superior ao do próprio Estevão, tá? Mas eu acho que há uma desproporcionalidade muito ruim, Renata. Você tem o Abel aqui, o João Paulo Sampaio aqui, a presidente Leila, que é uma presidente de destaque no futebol brasileiro, e tem um executivo de futebol que não acho que tem o tamanho do Palmeiras, Renata, com todo o respeito que ele merece. Quando a gente mete essa ressalva, fica esquisito, mas com todo o respeito que ele mereça, como pai de família, como cidadão, então não estou fazendo julgamento de valores aqui, sabe? Mas eu acho que o Palmeiras não tem um grande executivo de futebol. Não tem, Renata, não tem. E eu lamento muito que isso aconteça, porque quando a gente olha para essa lista, desculpa, o Paulinho foi contratado por 18 milhões de euros, mais o menino e o Patrick. O menino está bem aqui no Atlético, titular, está bem aqui, bem mesmo. A maior venda interna do futebol brasileiro de todos os tempos. O Palmeiras contratou um jogador machucado, que não é um super craque, Renato. Eu adoro o Paulinho, acho que o Paulinho pode ser muito útil para o Palmeiras, ser muito útil. Está longe de ser um jogador, um super craque, um cara que vale o que foi investido. Desculpa, conheço bem. Inclusive tem um amigo nosso, Renato, sabe o Mário, mas não pergunta qual, mas você sabe de qual que eu estou falando. Ele mesmo, cada jogo do Atlético que ele assistia, ele fala, meu Deus, o Paulinho, como perde gols e tal. É um problema do Paulinho, sim. Mas você vai dizer para mim que Dudu não poderia ajudar nesse momento, que Rony não poderia ajudar nesse momento, que o Zé Rafael, esses jogadores estão em fim de carreira e não serviriam para o Palmeiras? Liberar esse monte e contratar Facundo Torres, Paulinho machucado, Emiliano Martins e Bruno Fux, que eu conheço muito bem, acho que pode ser um jogador importante para o Palmeiras, mas longe do nível, por exemplo, do Gomes. Então eu acho que há uma desproporcionalidade na qualidade do trabalho do Anderson e nessa lista de saída e de chegadas. Quero de novo colocar aqui bem expandido no nosso telão, porque realmente eu não vou falar de qualidade só, mas a quantidade não bate. A quantidade não bate. E elenco precisa de quantidade e qualidade, mais de qualidade do que quantidade. O problema todo é que quem está hoje entrando no segundo tempo, quem hoje aparece como alternativa não dá conta do recado. Ah, mas é muito cedo, porque o Palmeiras tem o Super Mundial, que os rivais paulistas não têm,
não é? Essa é uma outra premissa. O Palmeiras tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, claro que vai reforçar, vai trazer, mas agora, esse começo de ano, já deixa isso escancarado e não precisava passar por isso. Então, aqui o Vitor Roque é um nome que eu sei que é desejado. Lá ele tem sido muito criticado no Betis, na Espanha. O Antony já chegou fazendo gol, chamando a atenção. O Vitor Roque é um jogador que eu ainda acho que pode aparecer no Palmeiras, até pela necessidade dos dois lados, do Vitor Roque de aparecer para a seleção brasileira. Sim. E o Palmeiras, porque precisa de alguém que tenha tamanho, que tenha hoje representatividade. E o Vitor Roque no Atlético Paranaense era excelente. Ele era assim. O negócio é o seguinte, até outra informação, o próprio Paulo Boazzi foi afastado e os conselheiros cobram um entendimento. Por quê? Por quê? Porque ele era um cara que comandava também, ajudava, auxiliava o departamento de futebol. Você está falando do Vitor Roque, eu concordo 1000% contigo. Cadê o Barros para ir para a Espanha para conversar? Cadê alguém para poder se mexer, para sair, tirar a bunda da cadeira e ir lá conversar, sentir o cheiro do cara? Mas a Leila não pode fazer isso também? Gente, a Leila... Muitas vezes presidentes de clube vão até o jogador, assim, conversam com os jogadores. Eu tomo muito pancada e assim, eu tento tirar o máximo... Minha vida é um arco-íris, então eu tenho preconceito com nada. Eu sou um arco-íris, tranquilo, cabe tudo, entendeu? Sem problema nenhum. O meu ponto de vista é o seguinte... Isso é verdade. Então, tudo certo. O meu ponto de vista é assim, a Leila... Desculpa, gente, não é por ser mulher, depois não querer... Ela não é o ramo dela o futebol. A administração, isso é claro. A parte gestora dela não é essa. É isso. Então eu acho que ela ir para falar de futebol... Você acha que não muda nada? Eu acho que não é bacana, que eu acho que ela não tem o direcionamento da palavra que nem o Matos tinha. E tem. Mas, gente, às vezes você demonstrar que quer um jogador... Vai com o Anderson Barros, senta com esse jogador, com o empresário, que seja, convence. Quantas negociações foram surpreendentes e aconteceram no futebol dessa maneira? Perfeito. Eu não vejo o Anderson Barros. O Anderson Barros é importante para o esquema do Palmeiras, para o sistema. Não está dando certo as contratações. Você não tiraria de jeito nenhum? Não tiraria de jeito nenhum. Entre o Matos e ele, eu fico com o Anderson Barros 1000 vezes. Gente, vocês estão de brincadeira. O Barros é bom. Você quer um... Pra mim, é. Pra mim, ele tem a qualidade. O Palmeiras foi campeão com ele. Mas o Matos já tinha contratado o Claudinho, o Andrés e o Vitor Roque. Já estavam tudo aqui. Já estavam tudo aqui. Seria bom. Me fala uma contratação que o Barros trouxe. Mas não tinha. Teve Aníbal, teve jogadores de qualidade. Ele foi até lá e fechou. Calma, mas qual o problema? Ele consegue fechar outra coisa. O Barros é importante pro sistema do Palmeiras lá dentro. O Abel gosta, é uma relação muito boa. Entendeu? A questão, os jogadores gostam. Mas então eu acho importante que até o Abel dê respaldo público para ele, né? Porque o Abel, a gente só ouve o Abel em coletivas porque esse é o sistema hoje aqui no Brasil. Eu acho que o Abel até ele tem discursos excelentes, ele tem ideias. Agora, tem que falar sobre isso também, tem que, às vezes, expor um pouco mais. Até pra gente entender o que está acontecendo. Me parece que o Barros é a rainha da Inglaterra, no caso hoje o rei, né? E o Abel é o primeiro-ministro. Quem executa, me parece que é o treinador e a presidente, e o Barros está ali como uma figura, né, para ser, digamos... Mas Ulisses, é um fato de que o Palmeiras tem dificuldade, o Palmeiras com muito dinheiro tem dificuldade de contratar jogadores que clubes com menos dinheiro estão contratando. Porque o Palmeiras tem uma linha administrativa... Tá bom, mas que não quer fazer loucuras, extravagâncias, mas às vezes precisa fazer isso. Mas o futebol pede. Futebol não é lucro, é montar grandes times, é ter as suas dívidas controladas, é ter organização. Mas não é só lucro, lucro é pra SAF. O Palmeiras não é uma SAF. O torcedor não quer saber quanto deve, o torcedor quer saber de time e campeão. É isso que o torcedor quer saber. E pensa, o Corinthians endividado, claro, contratou o Depay, que salvou o clube do rebaixamento, que seria muito mais caro para o Corinthians cair para a Série B. Não dá para você hoje colocar numa conta certa o quanto custa um rebaixamento, mas é muito dinheiro que eu não sei como recuperar. Então, o Corinthians conseguiu não só trazer o Depay, mas o time do Corinthians no segundo semestre rendeu. E hoje está rendendo também, não sei até quando vai, mas está indo muito bem. Nesse momento, a gente vê o Corinthians muito bem dentro de campo. O Capelantes falou aqui, 40 milhões no GIAI. O Felipe Anderson não saiu barato. O Maurício, que agora está rendendo, é um baita jogador, também não saiu barato. Tá bom, Felipe Anderson, quando contrataram, o que você falou? Elogiou. Mas aí, aqui, ó, eu sou um crítico do Felipe Anderson no Palmeiras, mas é bom que se diga, o Abel tem razão. O cara que tinha recordes de jogos seguidos na Europa, chega aqui e não consegue jogar. Tá lesionado de novo. A gente tem que entender isso também. Ainda há tempo para ele, pro Felipe Anderson. Ele tem uma temporada inteira para provar que no Palmeiras ele também pode render. Mas ainda não aconteceu, Só que se ele já estivesse bem, era um jogador que poderia estar mostrando hoje o seu futebol, ajudando o Palmeiras a não estar numa situação de terceiro colocado num grupo do Paulistão. O Felipe Anderson joga na posição que ele jogava na Europa?
Ele joga no gramado que ele jogava na Europa também, né? Aliás, falando em gramado, o Sgarbi hoje está alucinado, porque os jogadores brasileiros se reuniram e fizeram postagens sobre o gramado sintético, se posicionando claramente contra esse tipo de gramado. E a gente vai mostrar daqui a pouquinho jogadores de peso, jogadores importantes como Neymar, Gabigol, Alan Patrick, muitos estão criticando. E isso tem tudo a ver com o Palmeiras, que tem o gramado sintético como um ponto positivo e é sempre exaltado pela torcida, pelo Abel, pela Leila, por todo mundo. É a casa do Palmeiras com gramado sintético. Botafogo, né? Botafogo, Atlético Paranaense. Choradeira danada. Não é choradeira nada. Choradeira danada. Porque você joga no tapetinho. Os caras estão reclamando da Pacaembu bola. agora tem também, né? Não, os caras estão reclamando da bola, os caras estão reclamando do gramado, eles reclamam do horário, eles reclamam se tá calor, se tá chuva, se tá neve. Pô, do calendário. Pô, desculpa, mas os gramados estão sérios de reclamar. Venham, vamos todos para o